Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui, retomada de conteúdo, referente à primeira avaliação do primeiro bimestre. Então nós vamos fazer aqui uma revisão para que vocês possam utilizar no teste que a gente vai aplicar na próxima aula, ok? Então vamos lá. Então a gente tratou sobre os conjuntos numéricos, né? Então nós estudamos, inicialmente a gente trabalhou o conjunto dos números naturais, que nós vimos que ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5. É um conjunto infinito, gente. E aí vocês percebam, né, que aqui nesse conjunto dos números naturais, nós não vamos, né, ter números negativos. Tenham muito cuidado. E aí a gente chama a atenção também que nesse conjunto aqui dos números naturais, vai aparecer também esse conjunto aqui, tá, gente? Ó, lembrem-se, conjunto dos números naturais não nulos. Nesse conjunto aqui você não tem o zero. Cuidado, viu? Muito cuidado aí com esse conjunto. Aí a gente vai agora, saindo do conjunto dos números naturais, nós estudamos o conjunto dos números inteiros. Aí o conjunto dos números inteiros é onde vai aparecer os números negativos, né? Aí depois a gente estudou o conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser escritos na forma A, né, sobre B, onde esse B ele é diferente de zero. Então todos os números que podem ser escritos nessa forma, eles vão ser considerados números racionais. Aí nós vamos ter os chamados decimais exatos, nós vamos ter os decimais não exatos periódicos, que a gente trabalhou muito bem, né, durante o período que a gente esteve em sala de aula. Aí depois nós passamos para um outro conjunto, que é o chamado conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, nós vimos que são aqueles números, né, tipo esse aqui, ó 3,14, 15, 17. São aqueles números decimais, né, infinitos, mas que eles não repetem essa parte aqui, o período, né? São os decimais infinitos não periódicos. São os números irracionais. E aqui a gente viu que entram também aquelas raízes, né, de números, por exemplo, raiz quadrada de 3, que não é um número perfeito. Então, aí você vai ter esse tipo de número. E depois a gente viu o conjunto dos números reais, que vai ser a união, né, o conjunto dos números reais, vai ser a união dos racionais, quando você pega os racionais e une com os irracionais, aí você vai ter esse conjunto dos números reais. E por último, a gente tem o conjunto dos números complexos, que eu falei para vocês que nós só vamos estudar esse conjunto lá no ensino médio, tá? Porque ele vai tratar justamente daqueles casos em que nós vamos ter raiz quadrada de número negativo, né? Que a gente não trabalha dentro do conjunto dos números reais, ok? Aqui a gente traz um esquema, né? Para você visualizar melhor esses conjuntos, ó. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais, ó. Perceba que ele pega o 0, 1, 2, né? Somente números inteiros, ó, tá vendo? E também positivos, exceto o 0. O 0 não é positivo, né? Mas aí, ó, esse conjunto é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é infinito, né? Já no conjunto dos inteiros, além desses, porque olhe que o conjunto dos naturais, ele está dentro dos inteiros, né? Além desses aqui, a gente vai encontrar os números negativos, tá vendo? Aí agora vem um conjunto maior, que é os racionais, né? Já os racionais, ele já vai ter dentro dele os naturais, os inteiros, e ainda esses números que podem ser escritos nessa forma, A sobre B, ó, com o B diferente de zero. Então, a gente sabe que todo natural, ele vai ser inteiro, e vai ser também racional. Todo inteiro, ele vai ser também racional. Agora, o contrário nunca é válido, né? Nem sempre é válido, né? Agora, o que são os números irracionais? Ó, olhem bem, os irracionais.
são, no caso, por exemplo, o π, né? O π, a raiz quadrada de 2, né? Ela é um número também irracional. A raiz cúbica de 5 são irracionais. Aí, juntando os racionais com esses irracionais, nós vamos ter esse conjunto aqui que a gente chama de conjunto dos números reais. E por último, vem um conjunto maior, que são desses números, olha, que tem essa forma: 2 menos 3i, menos 3 mais 5i, 4i. Esse conjunto vocês só vão estudar lá no ensino médio, tá? Que é o conjunto dos números complexos. Aparece essa unidade imaginária que a gente chama de i. Então aí você tem um resumo, mais ou menos, dos conjuntos que a gente trabalhou. Agora vamos aqui para resolver algumas questões. Ele pede para a gente colocar aqui, ó, use V ou F conforme o caso. Então ele coloca aqui, ó, letra A, 3 inteiro e 1 décimo, ou 3,1. Esse número pertence ao conjunto dos naturais? Que é falso, gente. Esse número não é natural. 2,5, né? 2 inteiro e 5 décimo. É um número inteiro? Pertence ao conjunto dos inteiros? Também é falso. Esse número não é inteiro. Esse aqui também não é inteiro. Então, isso aqui é falso. Menos 2,7 pertence ao conjunto dos naturais? Falso também. Porque os naturais ele não tem número negativo. E nem número que não seja inteiro, né? Assim, ó. Agora aqui, 3,555 pertence a N? Falso também. 0,777, isso aqui é uma dízima periódica, pertence a Z? Falso também. Essa dízima ela vai pertencer a um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, tá? Aqui do mesmo jeito, ó, isso aqui é uma dízima, pertence a esse conjunto e não a N. Então, falso aqui também. E aqui 0,3333 pertence a Z? Também falso, né? Que coisa, né? Tudo falso. Agora, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede para a gente colocar nos parênteses aí, certo ou errado, após a leitura de cada afirmação. Na primeira afirmação, nós temos assim: todo número natural é também um número inteiro. Quer dizer, se o número é natural, ele também é inteiro. Acabamos de ver isso, né, gente? Então, aqui nós temos o quê? Certo. Isso aqui está certo. Na outra, todo número inteiro é também um número natural? Aí não. Aí, essa inversão aí não é verdadeira, né? Então, tá errado. Nem todo inteiro ele é natural. C. Todos os números decimais exatos. Decimais exatos. Tipo, um número como esse, 2,5. Isso aqui é um decimal exato. Todos os decimais exatos são também números inteiros? Não, gente. Se eles já são decimais, né, eles não podem ser inteiros, né? Então, a gente vai botar aqui que está errado, tá? Errado. O 0 é um número inteiro, mas não é considerado natural? Errado também. O 0, ele é inteiro. O 0 é natural. O 0 é racional e o 0 é real. O conjunto dos números naturais é infinito? Ah, sim. O conjunto dos números naturais é infinito. Então, certa essa afirmação. Agora vamos para essa terceira questão. Uma questão aí da Sares. Ela diz assim, ó: José, com sua calculadora, determinou o valor de raiz quadrada de 50. Aí ele obteve esse resultado aqui, ó, o resultado da raiz quadrada de 50. Deu esse número. Olha a cara desse número, gente, ó. 7,0710678. Aí ele diz: pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica. Ó, ele não é dízima periódica, né? Por que não é dízima periódica? Porque olha que aqui a parte do período dele não é repetitiva, tá? Olha,
Ele é infinito, mas ele não é periódico. Então, gente, quando um número ele não é dízima periódica, ele vai ser classificado como um número irracional, tá? Irracional. Se ele fosse uma dízima, aí ele já seria um número racional. Novamente aqui eu tenho uma questão 4. Calculando, aqui ele calculou a raiz quadrada de 30. Aí olha o valor que ele obteve. Olha. Novamente um número decimal, né? Ó, ele é um número decimal infinito, mas não é periódico, não é uma dízima periódica. Então eu vou dizer que a raiz quadrada de 30, ela vai ser um número o quê? Ela vai ser um número irracional, né, gente? Ela vai ser um número irracional. Natural não é, inteiro não é, racional não é, irracional. Agora aqui nessa questão 5, ele dá esses números aqui, né? Ó, menos 4, né? Menos 4, aí menos 2,3, menos 1 quarto, 0, 0,666, 1 e raiz quadrada de 8. Aí ele quer que a gente faça assim. Quais deles pertencem ao conjunto dos naturais? Ou seja, primeiro ele quer que a gente tire aqui quem são os naturais. Então, gente, eu vou olhar. Menos 4 não é natural. Menos 2,3 também não. Menos 1 quarto também não. Então, 0 é. Então, o primeiro que eu vou tirar aqui, que é natural, vai ser 0. Então, eu boto aqui, ó. 0. Tem mais o 1 também. 0 e 1. Agora, inteiros. Vamos ver quem é inteiros. O menos 4 é inteiro. Beleza. Menos 4 é inteiro. Esse menos 2,3 não é. Menos 1 quarto não é. 0 é inteiro. Sim. Vamos ver se tem mais. O 1 também é inteiro. Raiz de 8 é irracional. É um número decimal infinito e não periódico. Agora ele quer na letra C. Aquele que pertence a Z, aquele que é inteiro, ó, é inteiro, mas não é natural. O que é inteiro que não é natural? Vamos olhar aqui, ó, inteiros aqui. Quem é inteiro? Menos 4. Menos 4 é natural? É não. Então aqui vai ser menos 4. Eu não vou botar 0 aqui, porque 0 é natural. Eu não vou botar 1 aqui, porque 1 é natural. E ele está dizendo só que os que não pertencem a naturais. Agora, ele quer o que esteja em que, racionais, mas que não pertença a Z. Ó, que esteja em que não pertence a Z, a inteiro, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui, menos 2,3. Vai ser quem? Menos 1 quarto, porque é racional, mas não é inteiro. E vai ser também 0,666 reticências. Eu não posso dizer que menos 4 vai estar aqui. Eu sei que menos 4 é racional, mas ele não pertence... Não. Que esteja em que, mas não pertence a Z. E o menos 4 pertence, né? Então ele quer só os que são racionais, mas que não pertencem a Z. Então são esses. A próxima questão, ele vai falar sobre o número π. Esse número que eu falei para vocês, né, um número bem famoso dentro da matemática, o número π. Né? O número π, ele é um número muito famoso. O seu valor aproximado, ó, aqui você tem a aproximação do número π. Ele tem infinitas casas decimais, né, esse número. Aí ele quer saber aqui, ó. É correto afirmar que π é o quê? É um número natural, inteiro, racional, irracional ou é um número especial? Gente, ele vai entrar aqui, ó. Ele é um número irracional, tá? A questão 7. Dê a fração irredutível correspondente aos números abaixo. Gente, aqui eu ensinei a vocês que vocês vão pegar esse número aqui, que tá 1 inteiro e 4 décimos, vocês vão transformar em fração. A gente bota assim, ó, bota um número sem a vírgula, ó, 14
Aí passa um traço aqui, bota 1, aí conta quantas casas tem depois da vírgula. Só uma. Então aí fica assim, ó, 14 décimos. Agora, eu vou simplificar essa fração. Ó, em cima eu posso dividir por 2 e embaixo por 2. 14 por 2 dá 7. 10 por 2 vai dar 5. Então vai dar isso, 7 quintos. Essa outra, você coloca assim, ó. Coloca 8. Aí aqui põe 1. Aí quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Aí aqui eu vou simplificar, né? Ó, eu vou simplificar aqui por 4. Aqui também por 4. 8 por 4 vai dar 2. 100 por 4 vai dar quanto? Vai dar 25, né? Pronto, a fração irredutível é essa. Nessa outra, você vai colocar 125. Aí aqui eu ponho 1 e 2 zeros, ó. Fica 125 sobre 100. Aí agora você vai simplificar, né? Se eu simplificar aqui por 25 e embaixo também por 25, 125 por 25 vai dar quanto, gente? Vai dar 5, né? Porque 5 vezes 25 vai dar 125. Agora, 100 dividido por 25 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, a fração irredutível vai ser 5 quartos. Agora, nessa outra, você vai colocar tracinho aqui. Aí, põe 104 dividido por 10. Eu boto 1, aí só tem uma casa depois da vírgula, né? Aí, aqui eu vou dividir por 2 e vou dividir também por 2. Quanto é 104? Quanto é 104 dividido por 2? Vai dar 52, né? 52. Quanto é 10 dividido por 2? Vai dar 5. A fração ficará assim. Agora, nessa outra, você vai botar 75 dividido por 1000. Porque são 3 casas, né? Após a vírgula. Aí aqui, ó, 75. Vamos dividir por 5. E 1000 por 5. Se eu dividir 75 por 5, vai dar isso. 1 vezes 5 é 5 para 7, 2. Baixo 5. 5 vezes 5, 25 para 25, 0. Deu 15 aqui. Agora, 1000 eu vou dividir por 5. Ó. 10 dividido por 5 dá 2. Vai dar aqui 200, né? Eu ainda posso dividir por 5, né? 15 por 5 vai dar 3. 200 por 5, 20 por 5 dá 4, vai dar 40. Então, a fração irredutível vai ficar essa. Ok? Agora, vamos para essa próxima questão. Nessa questão, ele pede: dê a representação decimal dos números racionais fracionário. Ele quer que a gente represente isso aqui na forma de fração, ou de número decimal, gente, de número decimal. Então, você vai fazer assim, você vai pegar 11 e vai dividir por 2. Vai dar um 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Aí, baixa um 0 aqui, uma vírgula aqui. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, 11 sobre 2 vai ser 5,5. Que é a forma decimal que ele quer, né? Agora, 19 dividido por 2, você faz 19 dividido por 2. Vai dar um 9, né? 9 vezes 2, 18, para 19, 1. Aí eu ponho um 0 aqui e uma vírgula aqui. 5 vezes 2, 10, para 10, 0. Vai dar quanto? 9,5. Agora, 37 dividido por 5. Ó, aqui dá exato, porque 7 vezes... Ai, não. 37, desculpa. 37 dividido por 5.
vai dar um 7, né? 7 vezes 5, 35. Para 37, 2. Aí eu boto um 0 aqui, uma vírgula aqui. Aí vai dar um 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Então, isso aqui vai ser igual a 7,4. Agora, eu tenho 37 e vou dividir por 11. Aqui vai dar um 3, né? 3 vezes 11 dá 33. 33 para 37 vai dar 4, né? Aí, se eu colocar um 0 aqui, eu vou pôr uma vírgula aqui. Aí fica 40 dividido por 11. Se eu pôr um 3, 3 vezes 11 dá 33. 33 para 40 vai dar 7, né? Porque 3 para 10, 7. Aí 4 vai para 4, 0. Se eu botar um 0 aqui, aí vai dar mais números aqui. Vamos ver. 70 dividido por 11. Dá um 6, né? Vamos botar um 6 aqui. 6 vezes 11 dá 66. Aí 66 para 70 vai dar 4, né? Aí se eu botar um 0 aqui de novo, aí vai dar um 3 de novo, né? 3 vezes 11, 33. Aí quando eu subtrair aqui, vai dar um 7. Então, gente, vai repetir aqui, ó. Esse número aí vai ser assim, ó. Ele vai ser 3,36. Aí vai repetir 3636. É uma dízima periódica. Agora vem essa nona questão. A nona questão, gente, ele está pedindo para você classificar esses números aqui, ó, que eu coloquei, em números racionais ou irracionais. Nós vimos que os números racionais são todos aqueles que são, ó, naturais, inteiros, tá? Aqueles que podem ser escritos na forma de fração e também aqueles que são decimais periódicos. Agora, os irracionais, eles são números que são decimais infinitos não periódicos. Então, a gente vai olhar para cá. Ó, esse primeiro número, eu quero saber se ele é racional ou irracional. Então, esse primeiro número, gente, ele é um decimal finito. Todos os decimais finitos, eles são racionais. O próximo, esse próximo, você nota aí que você tem uma dízima periódica. Tá vendo a dízima periódica? Então, a dízima periódica, ela é também racional. Esse outro, vamos analisar se esse outro é uma dízima periódica? 34, 34, 34, beleza. É uma dízima, então é racional. Esse outro número, olha se ele é uma dízima periódica. 4, 5, 6. Certo? Não. Esse número aí, ele vai ser um número irracional. Esse letra E, ele é um decimal finito. Todos os decimais finitos são racionais. 10 é um número natural. Se é natural, é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional. Raiz quadrada de 10 é irracional. Porque a raiz quadrada de 10, gente, ela é um valor aproximado. Ela é um decimal infinito não periódico. Raiz quadrada de 100, racional. Porque aqui, olhem bem, a raiz quadrada de 100, ela é igual a 10. É diferente de raiz de 10, né? A raiz de 10, ela vai ser um valor aproximado. 3, aí você vai ter um monte de número aqui, infinito, tá? Raiz de 3, irracional. 1,33333, racional, porque é uma dízima periódica. 0, né? Aqui é 0, tá? 25, uma dízima periódica é também racional.